Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. Há algum tempo, a ficha de leitura era um instrumento muito comum nos primeiros anos do ensino fundamental, com o objetivo de fazer com que as crianças desenvolvessem o hábito de ler e absorvessem o conteúdo das histórias, além de os dados bibliográficos dos livros, como nome do autor, editora e gênero textual. Por exemplo, este não é mais um mecanismo utilizado para incentivar o gosto das crianças pelos livros. Muitos autores do campo da pedagogia e da educação, inclusive, rejeitam essa prática. No entanto, a elaboração de fichas de leitura pode ser uma excelente estratégia para que estudantes crescidos, nos anos mais avançados do ensino básico e mesmo na faculdade e na pós-graduação, organizem sua bibliografia e aprendam com mais eficiência o conteúdo das obras estudadas. Neste artigo, apresentaremos um guia completo sobre o que é a ficha de leitura e seus objetivos, bem como elaborar uma, de modo a tornar seus estudos mais organizados. Confira. Elementos: fotografias no TCC, aprenda como usar e referenciar formatos de trabalhos acadêmicos. Resumo expandido, o que é, como fazer. E exemplos: temas. 70 temas para TCC de Engenharia Civil. O que é ficha de leitura? A ficha de leitura é, em outras palavras, um resumo do livro ou de outros tipos de materiais lidos, como artigos e demais trabalhos acadêmicos. Geralmente, esta é elaborada com o propósito de organizar e sintetizar o conteúdo lido. Desta forma, ao começar a trabalhar com fichas de leitura para cada um dos livros lidos, seja para a elaboração de trabalhos acadêmicos ou mesmo para uso pessoal, por exemplo, o estudante passa a ter maior facilidade na organização de suas fontes bibliográficas. Quais são os objetivos da ficha de leitura? A estruturação de fichas de leitura, ou fichamentos, para cada um dos livros lidos ao longo da formação acadêmica de um estudante, pode ser de grande serventia no futuro. Por exemplo, se, ao final da graduação, um estudante opta por desenvolver um trabalho de conclusão de curso, TCC, sobre o racismo estrutural nas instituições de ensino superior, pode recorrer às fichas de leitura que elaborou ao longo do curso para encontrar as obras que leu sobre o assunto e os autores que tratam desta temática. Desta maneira, o principal objetivo da ficha de leitura é permitir uma melhor organização da bibliografia. Possibilita até mesmo que o estudante economize o tempo que passaria pesquisando sobre o tema em que deseja se aprofundar. Como já mencionamos, é mais comum que as fichas de leitura sejam elaboradas com propósito acadêmico, justamente para facilitar nos estudos e, como no exemplo acima, auxiliar no momento de desenvolver um trabalho de pesquisa. No entanto, esse recurso pode muito bem ser utilizado para uso pessoal, mesmo com obras de outros gêneros literários, como romances e contos, a fim de melhor organizar as leituras e revisitá-las quando for interessante ou necessário. Como fazer uma ficha de leitura? Não existe um padrão específico que a ficha de leitura deve seguir, assim como não há um jeito certo ou errado de elaborá-la. No entanto, é fundamental que alguns elementos estejam presentes neste documento a fim de que todos os dados importantes sobre a obra lida estejam presentes. O estudante pode fazer sua ficha de leitura da maneira como achar melhor, seja no computador, com o auxílio de um editor de textos, como o Word ou documentos do Google, ou mesmo à mão, utilizando um caderno ou fichário e até incluindo recursos de facilitação gráfica, que tornam o resumo mais visual e sua consulta mais prática. Materiais como canetas marca-texto coloridas e post-its também são ferramentas que auxiliam muito, tanto durante a leitura, para a seleção de trechos importantes, quanto na hora de fazer o fichamento. Além disso,
Posteriormente, esses elementos tornarão a consulta mais fácil. Confira agora como fazer uma ficha de leitura. Quais são os elementos que devem estar presentes? Cabeçalho: este é o elemento que abrange todas as informações a respeito do livro. São estas: título, autor, número de páginas, editora, ano da publicação, edição, gênero, palavras-chave. Conteúdo: aqui, o estudante deve, basicamente, resumir o livro lido em suas próprias palavras, de acordo com sua compreensão. É importante, também, listar os tópicos abordados na obra, além de informações centrais desta, tais como a época e o contexto em que foi escrita e, caso seja um texto literário, os personagens que fazem parte da história. Além disso, vale também incluir na ficha de leitura alguns trechos marcantes do livro. Podem ser, inclusive, aqueles que o estudante grifou ou indicou com os post-its. Bibliografia: ao final do fichamento, é muito importante que o estudante formule a referência bibliográfica do livro de acordo com as normas da ABNT. Desta maneira, ao utilizar esta ficha de leitura futuramente, a referenciação já estará pronta para ser aplicada no trabalho acadêmico.